Nós, antes, podemos dividir a história da humanidade em movimento. Vamos supor assim, antes da Revolução Industrial e da locomotiva a vapor, qual é a coisa mais rápida na Terra? Era o cavalo, não é? Era o cavalo, era a coisa mais rápida que existia. Então, imagina só, desde que o mundo é mundo, até 1760, 770, 80, a coisa mais rápida em terra era o cavalo, beleza? Pós-revolução industrial, nós vamos ter as locomotivas a vapor e o mundo da velocidade se transformou em outra coisa. Então, nós temos uma história antes da revolução industrial e uma história do movimento pós-revolução industrial, tá? Muito, muito importante mesmo. Agora vamos tocar aqui. Pioneirismo inglês. Aqui a aula de história ela tem que ser muito bem contextualizada. Por quê, galera? Nós vamos ter a Revolução Industrial na Inglaterra. O primeiro país a passar por uma Revolução Industrial é a Inglaterra. E um país só passa por uma Revolução Industrial quando acontece algo que eu já expliquei para vocês. O que é? Quem me diz? Quem pode me dizer? Ergue a mãozinha para poder dizer. Para um país ter saído de alguma coisa e passado para a Revolução Industrial, tem que ter acontecido alguma coisa nesse país. O quê? Economia? Oi? Economia aumentou? Nossa, não deu para entender. A economia aumentou? A economia aumentou, mas da onde? A economia do quê? Da onde veio o dinheiro dessa economia? Veio do agrário ou veio da indústria? Indústria. Exato, da indústria. Para um país, isso aí, para um país ter passado por uma revolução industrial, a economia, olha isso daqui, o PIB, mais de 50% do PIB daquele país, do produto interno bruto daquele país, tem que ter vindo da indústria. Se não veio da indústria, não é revolução industrial. Então, repitam comigo, né? Aí na casa de vocês aí. Um país só passa por uma revolução industrial quando mais de 50% do PIB veio da indústria, tá bom? Então a Inglaterra vai ser o primeiro país a acontecer isso. Depois vai ter a Europa e o Japão e Estados Unidos e depois todo mundo na terceira fase, quarta fase, a gente vai ter várias fases da revolução. Bom, primeiro ponto aí, galera. Pioneirismo inglês. Começa lá no século XIII e no século XIV. A primeira causa da Revolução Industrial na Inglaterra começa lá no século XIII e lá no século XIV, que é chamado de cercamentos, ou em inglês, enclosures, beleza? Esse movimento que vai acontecer na Inglaterra no século XIII e no século XIV vai ser determinante para a Revolução Industrial. O que são os cercamentos? Pessoal, antigamente, antes do século XIII, na Inglaterra, século XIII e XIV, na Inglaterra, as pessoas viviam em terras comunais. O que vocês entendem por isso? Professor, Urbanas. lá no século XIII e XIV, o XIV está como 16. Ah, não, desculpa. Do século XIII ao século XVI vai acontecer esse processo de cercamentos. Ele só vai ser finalizado lá pelo século XVI. Vai levar 300 anos para isso acontecer. O início vai ser entre o século XIII e o século XIV. Desculpa confundir vocês na minha fala. O que vocês entendem por terras comunais? Vamos lá, gente. Vou dar um abraço em quem... Ah, não pode dar abraço. Terras comunais, Arthur. Isso aí. O que é terras comunais? O que vocês entendem por terras comunais?
Tem 56 pessoas nessa sala, nenhum entende o que é terra comunal. Não tenho ideia. Arthur, terras urbanas sem tecnologia? Nossa, aí você viajou forte, hein? Veja só, pessoal. Terras comunistas é basicamente isso. O que é terra comunista? É uma terra onde todo mundo vive dela, beleza? Sem ninguém ser dono dela. Não tem, terras comunais é o quê? As pessoas vivem nessas terras, dividem o que plantam nessa terra e vivem dessa terra. Então, veja só, as pessoas, elas queriam lenha para aquecer a casa, elas vão lá, cortam uma árvore, sei lá, e usam essa lenha, beleza? Vamos plantar, beleza, galera, vamos plantar então batata. E todo mundo vai lá e planta batata, colhe essa batata e divide de forma comunal, beleza? Então a terra é de todos, não é de ninguém, não é de uma pessoa específica, não tem um dono específico. Pelo contrário, não existia tipo uma vila sem prefeito. Exato, Arthur. Tipo uma vila, a galera vive junto ali, mas ninguém é dono, não tem propriedade privada dos meios de produção. O que é isso? Propriedade privada dos meios de produção. A propriedade privada é tipo assim, eu sou dono dessas terras, e essa terra, ela produz, então eu recebo todo o lucro dessa terra. Não existia isso, tá? Todo mundo era dono daquela terra produtiva. Então, todo mundo ali partilhava dessa terra, todo mundo dividia, né, essa terra, vivia nessa terra, e não precisava assim, pagar para ninguém para viver lá. Então, essa terra era assim. Laurão, fala para nós. O professor, então, eles pagavam todos os impostos juntos da terra? Então, teoricamente, nem imposto eles pagavam, porque não era de ninguém essa terra. Entendi. Estamos falando do século XIII, cara, olha isso. Sabe quando surgiu o primeiro rei na Inglaterra, o primeiro rei unificando toda a Inglaterra? Século XI, século XII. Então, o Guilherme I, que era um francês que dominou a Inglaterra, que vai dar iniciar a linhagem de reis na Inglaterra, ele só vai surgir no século XII, mil e alguma coisa, 1060 e pouco, alguma coisa assim. Não, 1186. Não, 1166. Então, veja só, o primeiro rei da Inglaterra vai surgir aí. Então, tem terra pra caramba, tinha várias populações vivendo lá. E aí, o que acontece? Depois que começa a linhagem de reis, chega lá em algumas terras, lá no século XIII, século XIV, esses reis vão começar a vender essas terras, vai começar o processo de feudalização. Ou seja, essa terra eu vou dar para um nobre. Então, esse nobre vai lá e cerca essa terra. Agora, essa terra é dele. Então, ou essas pessoas trabalham para o nobre, ou elas são expulsas dessas terras. Entende? Porque agora o rei deu essa terra. Teoricamente, quando o rei surge um rei, ele é dono dessas terras todas, né? Então, acaba aquela ideia de terra comunal, é tudo terra do rei. E aí ele tira essas pessoas de lá, ou essas pessoas ficam lá. Mas agora elas não são mais, não trabalham mais numa terra coletiva. Agora elas trabalham na terra de um senhor feudal inglês, beleza? E aí temos os caras que vão ficar mais longe, os senhores feudais que vão ficar mais longe, os senhores feudais que vão ficar mais perto. Então a gente vai ter as marcas, a gente vai ter os condados, a gente vai ter todo esse processo de formação da idade medieval, né, do período medieval. E aí o que acontece, galera? As pessoas que são expulsas da terra, elas vão para a cidade. Então, inicia do século XIII até o século XVI um processo de êxodo rural. Lembra que uma das outras definições da Revolução Industrial é o êxodo rural? A galera começar a sair da terra e ir para as cidades. Por que essa galera está indo? É a mesma terra, eles podem ficar lá, trabalhar lá e ter comida lá. Só que tem um problema. A maior parte agora das pessoas, elas não vão precisar trabalhar mais lá, porque não tem o trabalho mais para elas. Por quê? Eles não vão mais plantar para vender a plantação, para fazer trocas e tudo mais. Porque era baseado na troca. Então, eu preciso de batata, o cara tá ali fazendo cenoura. Então,
eles iam lá e trocavam, né? Faziam esse processo de troca para ter mais alimento, beleza. Agora eles vão fazer o cercamento dessas terras para o quê? Para a criação de ovelha, para fazer lã, para produzir lã, para vender essa lã para os polos, né, as fábricas têxtil da Inglaterra e do norte da França, que é a Normandia. Na Normandia, na França e também na Inglaterra, que vão ter os polos têxteis, produção de roupa, beleza? Então eles vão começar a fazer cercamentos. E para cuidar, e aí é uma pergunta bem facinha para vocês, para cuidar de ovelha, precisa de tanta gente quanto pessoas para plantar? Precisa de mais gente para quê? Para plantar ou precisa para cuidar de ovelha? Para plantar. Para plantar precisa de muita gente. Para plantar, para colher, para distribuir, né, para carregar tudo aquele negócio. Agora, para cuidar de ovelha, parceiro, é um cachorro e 3 malucos. Uma família, 2 famílias, cuida disso tudo. Para tosquiar, para tirar a lã, tal. E para cuidar, manche de border collie lá e deixa cuidar das ovelhas, entende? É basicamente isso. Então, existe um número de pessoas ficando e um número gigantesco de pessoas saindo dessas terras comunais. Indo para onde? Para as cidades. Para contar o rebanho na hora de voltar para o cercado. Precisa de pouca pessoa. Então, veja só. Temos o processo de cercamento. As pessoas estão... O grande problema do cercamento é o número de pessoas que saindo dessas terras comunais, onde eles trabalhavam de forma livre para eles mesmos, agora eles vão ter que ir para cidades. Para quê? Para trabalhar nas cidades. E lá eles não vão trabalhar para eles vão trabalhar para os outros. Né? Aí inicia o processo do quê? Inicia o processo de trabalho assalariado. Beleza? O trabalho assalariado começa a surgir. Então a pessoa ela é paga para trabalhar para alguém, por um determinado tempo de hora. Então eu, por exemplo, estou trabalhando agora, nesse exato momento. Eu trabalho por hora aula, beleza? Então eu dedico a minha inteligência e o meu tempo por um tempo específico, 50 minutos. Então esse é o tempo que eu estou trabalhando. Depois desse tempo, eu já não estou mais trabalhando, beleza? Então, uma hora específica de trabalho é paga. Antes, não. Antes eu plantava, antes lá nas terras comunais eu plantava, eu colhia, eu cortava lenha, esse tipo de coisa, e eu fazia tudo isso para mim e para minha família, né? Para o pessoal que eu estou junto ali. Mas eu não tenho a obrigatoriedade, não tenho a coerção. Imagina isso, se eu não acordo bem para trabalhar, eu posso ser despedido. Imagina isso. Eu não acordo bem para trabalhar na época da Revolução Industrial. Eu não acordo bem, o cara tá pagando por hora para mim. Então, ó, amigão, eu chamo outro. E então, olha a problemática gerando em torno do mundo do trabalho aí. Bom, continuando. Agora, com os cercamentos, nós vamos ter o quê? A matéria-prima, lã, beleza? Então, outra causa muito importante é porque na Inglaterra vai ter muita matéria-prima para a indústria têxtil, lã, e mão de obra pra caramba causada pela revolução, pelo êxodo rural, pelos cercamentos, beleza? Então, o cercamento que começa lá no século XIII, vai até o século XVI, provocou um acúmulo gigantesco de lã e um acúmulo muito grande de mão de obra. Então, eu tenho mão de obra para trabalhar e tenho também lã para ser tosquiada, fazer roupa, tá bom? Outra coisa, expansão da marinha. Nós temos as condições desculpa, está escrito ali 1651, ato de navegação. Tem até um P em vez do professor tem uma pergunta. Fala, Arthur. Quem manda mais, o rei ou o presidente? Depende do país, Arthur. No caso da Inglaterra, é o primeiro-ministro, que seria o nosso presidente. Você diz em esfera de poder,
Quem tinha mais poder, um rei ou um presidente atual? É isso? O rei, com certeza. O rei, inclusive, ele é chamado de rei absolutista porque o poder era absoluto. Ou seja, ele mandava na religião, ele mandava na economia, ele mandava na justiça, nas leis, em quem executava as leis, no que ia acontecer, no que não ia acontecer. Tinha alguém que mandava mais que o rei antigamente? Não, o rei é a instituição máxima assim, de poder. Talvez o imperador, né? Mas o imperador é uma figura, é um rei amplificado, ele manda em mais territórios, porque quando a gente fala assim, esse cara é rei, é porque ele tem o seu país determinado e ele controla ele lá, tá? Um imperador, ele é chefe do exército, é um imperator, é daí que surgiu a denominação de imperador, o imperator, ele é chefe do exército também, só que ele impera sobre terras que não são originárias dele, beleza? Então, por exemplo, Alexandre o Grande era o imperador, mas ele veio da Macedônia, Macedônia é desse tamanhozinho, e o cara comandou, acho que o 7º maior império do mundo. Ou seja, ele era imperador, porque ele dominava terras além do seu país natal, que era a Macedônia. Beleza? O Império Romano, a mesma coisa. Tal. Então, o rei, em esferas de poder, o rei era muito maior. E o presidente ele tem uma esfera de poder reduzida, porque é dividido. Né? Bom, continuando aqui. Expansão, ato de navegação. Em 1651, Oliver Cromwell, ele vai fazer, ele é resultado de uma revolução, a gente vai discutir ela na próxima aula, que é a Revolução Inglesa. Nós vamos ver... Vocês já viram a Revolução Inglesa, não viram? Já viram. Já viram. Oliver Cromwell, aquele cara que surgiu da Revolução Puritana. Ele vai instituir o ato de navegação. O ato de navegação é o quê? É a transformação da frota naval inglesa particular em frota naval da Inglaterra. Então, os barcos, por exemplo, eu sou um cidadão inglês e eu tenho barco. Ele vai falar, nesse ato de navegação, ele vai transformar todos os barcos privados, né, num barco a serviço da Inglaterra. Então, ele vai expandir pra caramba a marinha inglesa. E aí, galera, vai ter o quê? Quando a gente tem muito mais barco, a gente pode ter agora uma expansão da marinha e condições de exportação. Agora, nós temos condições de exportar muita coisa que está saindo da Inglaterra, porque a gente tem muito barco. Entende isso? Isso vai acontecer de novo na Segunda Guerra Mundial. Tem um filme chamado King. Quem já viu? Está na Netflix. Eu. Vocês lembram, quem falou lembra que barcos individuais de pessoas privadas, cidadãos normal, teve que ir lá resgatar soldados? Vocês lembram disso? Sim, foi mesmo. Um monte de barco, assim, e isso aconteceu na Segunda Guerra. Agora, barcos privados, barcos de pessoas comuns, não da Marinha, são barcos da Marinha. Então, vai aumentar pra caramba a forma de exportar mercadoria. Então, se a Inglaterra produzir muita roupa, muito pano, muito tecido, agora tem barco pra caramba para distribuir isso pelo mundo todo. Revolução Gloriosa. O que foi a Revolução Gloriosa? Foi a tomada da burguesia ao poder. A Revolução Gloriosa foi dizer assim, os nobres que existiam, né, que davam linhagem a reis e tudo mais, amigão, vocês não estão mais no poder e no controle da Inglaterra. Quem está agora é a burguesia. E o que é a burguesia? A burguesia é nobre? Eles estão preocupados com terra, a burguesia? Fala pra mim. A burguesia está preocupada com feudo? Não. Para eles isso aí tanto faz. Eles estão preocupados com indústria. Eles estão preocupados com dinheiro. Eles estão preocupados em produzir riqueza. Beleza? Isso é muito importante. Então, quem está no comando agora do Estado inglês é a burguesia. As pautas inglesas vão ser voltadas para o comércio. Oi? A burguesia conseguiu tomar o poder tão fácil assim ou teve alguma coisa? Teve 2 revoluções para isso acontecer. Teve o iluminismo,
né? O iluminismo começou a colocar ideias revolucionárias burguesas na sociedade, e aí aconteceu a Revolução Puritana, que o Oliver Cromwell vai conseguir fazer a revolução, só que ele vira um ditador, uma droga lá. E aí depois acontece a Revolução Gloriosa, onde tem o restabelecimento de um rei, só que agora um rei que ele entrega o poder na mão do parlamento. Então esse rei ele é figurativo, ele é chefe de Estado. Só que quem manda no governo é o parlamento. E esse parlamento ele vai ser burguês. Vai ter pautas burguesas, né? E aí quem manda agora na Inglaterra é o parlamento inglês, é o primeiro-ministro. E é assim até hoje. A Revolução Gloriosa transformou o sistema político inglês no que ele é hoje. Então a rainha, ela existe, tal, ela é chefe de Estado, ela tem uma importância significativa, mas quem manda no governo é o primeiro-ministro, é o parlamento. Então eles vão decidir o que vai acontecer. Eles vão decidir em que políticas econômicas vão investir, o que vai fazer para melhorar a sociedade. O rei, ele só fica lá figurativamente, no caso a rainha, fica lá figurativamente. Bom, e aí agora temos então a burguesia no controle, né, da Inglaterra. E aí, meus amigos, toda a grana da Inglaterra que tiver vai ser investido em mais indústrias, em mais barcos, em mais exército, marinha. E aí que a marinha inglesa vai ser a maior marinha do mundo. Bom, olha aqui, ó, tá escrito aqui, ó, Estado burguês, condição propícia para a Revolução Industrial. Outro item aqui importante do nosso pioneirismo é o puritanismo. Puritanismo é uma religião, beleza? É a religião protestante que veio lá do Calvinho, do João Calvino. João Calvino, lembra que eu falei para vocês, acho que a gente fez de começo do ano, a gente fez uma volta aos temas importantes, assim, a gente falou sobre reforma protestante. João Calvino, galera, ele achava que a religião, Deus, né, era o destino manifesto. As pessoas que vão para o céu já estão escolhidas por Deus. Por que ele fala isso? Porque Deus é onisciente, ele já sabe de tudo. Deus já sabe de tudo, então ele já sabe quem vai para o céu. E como que a gente, nós, mero mortais, sabemos que vamos para o céu? Temos alguns sinais. E um dos sinais que o João Calvino vai falar é a riqueza. Se a gente é rico aqui, é porque Deus não quer que a gente passe dificuldade. Então, por isso é um sinal de que a gente vai para o céu, que a gente é o escolhido. Então, uma pessoa que trabalha muito e aumenta a sua riqueza é uma pessoa valorizada na sociedade. Então, olha o que ele vai falar. O trabalho dignifica o homem. Tá? O trabalho dignifica o homem. E o que essa religião prega também? Você pode ser rico e gastar todo o seu dinheiro? Não. Uma das regras do puritanismo, da religião puritana, é você ter dinheiro, acumular dinheiro e produzir mais dinheiro. Então, olha só, quem está no comando da Inglaterra? A burguesia. E essa burguesia é o quê? É puritana. Essa burguesia, eles acreditam que quanto mais dinheiro eu tenho, mais para o céu eu vou, beleza? É um sinal de que mais abençoado eu sou. Então, eles vão acumular capital, eles vão acumular dinheiro. E o que é importante numa revolução industrial? Ter dinheiro para quê? Investimento. Então, eles vão ter muita grana para investir em mais indústria. Então, olha só, gente, eu vou rebobinar com vocês aqui. Nós temos, então, olha isso daqui. Pessoas, né, muita lã para produzir roupa. Nós temos muita pessoa para trabalhar. Nós temos muita marinha agora, nós temos condições de explorar. Nós temos um Estado totalmente focado em produzir riqueza na Revolução Industrial. E nós temos uma religião que diz para a gente, galera, esse é o caminho para o céu. Fazer tudo isso é o caminho para o céu. Então, olha a condição do pioneirismo inglês. É todos os fatores levando para isso, beleza? Por último, recursos minerais. A Inglaterra tinha muito recurso mineral, carvão mineral e minério de ferro. A Inglaterra tinha carvão mineral. O que é isso? É combustível. Quando você queima carvão mineral, ele produz um calor, e demora para queimar, e ele produz calor muito grande. Então, quando você taca fogo naquilo lá,
o negócio fica queimando um tempão. Então, isso é um fator muito importante. Tinha muito na Inglaterra. Então, é combustível. Não tinha petróleo ainda, eles não eles não sabiam como refinar petróleo, mexer com petróleo ainda. O petróleo já existia, a galera usava de outro jeito, né? Piche, usava essas coisas assim. E minério de ferro. Por que o ferro é importante? Porque as máquinas são feitas de ferro. Porque os trilhos de trem são feitos de ferro. Porque as máquinas a vapor, né, os grandes locomotivas a vapor são feitas de ferro. E vai ter ferro pra caramba na Inglaterra. Então, olha essa lista de condições favoráveis para a Inglaterra. Então, nós temos terras para produzir lã, nós temos pessoas para trabalhar nas fábricas, nós temos uma revolução que colocou a burguesia no poder, os donos das fábricas no poder, nós temos o ato de navegação que vai servir para escoar a mercadoria para caramba, e também proteger essas mercadorias no mar, e temos também uma religião que diz para a gente que tudo que a gente está fazendo está certo, entende? Fora recursos minerais. Oi? Então, os carros... Calma aí, melhorou? Não tô ouvindo. Não tô ouvindo, tá muito baixo. Melhorou, fala. Então, agora que começou a ser feito os carros... Os carros? Não, ainda não. Os primeiros carros vão surgir no final do século XIX, 1800 e alguma coisa, tal. Bem primitivos ainda, bem fraquinhos, né, tal. Mas no começo do século XX, é que o bicho vai pegar. 1900 e alguma coisa em diante. Mas no século XX, cara, o bicho vai ser do caramba. Aí vai surgir as fábricas de carro, assim, fantásticas e tal. Bom, adiante. Consequências imediatas da Revolução Industrial. Êxodo rural. Esse êxodo rural vai ser um problemaço. Por quê? Depois que as fábricas começam a ter mais demanda de pessoas, mais pessoas vão abandonar o campo e mais pessoas vão ir para a cidade. Só que elas não vão, tipo assim, ó, pessoal, peraí, vamos fazer uma fila bonitinho, essa família aqui vai entrar, vai lá naquela casa lá que a gente construiu, bonitinha para vocês morarem, tal, onde tem saneamento básico, onde vocês vão ter água encanada, onde vocês vão morar num lugar legal. Não, as pessoas elas vão de monte para lá. E não tinha casa para todo mundo. Não tinha lugar para todo mundo. E aí é que surge, galera, esse crescimento desordenado. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai existir moradias precárias pra caramba. Fala para mim um problema de uma moradia precária. Falta de... higiene. Falta de higiene, principal problema. Beleza. Na verdade era isso que eu ia falar. Eu ia falar outra coisa, mas é isso aí mesmo. Não, tem outras. Fala, segurança, não tem. Fala outra coisa. Isso. Eu ia falar isso. Ah, beleza. Gente, não tem segurança, é perigoso, a casa pode cair, pode pegar fogo. Vocês já ouviram falar em Nero, o imperador romano? Não. Não, Não. Ele foi imperador romano. Ele ficou conhecido por tacar fogo em Roma. Mas é mentira. É porque as casas em Roma eram feitas de madeira, beleza? Na cidade de Roma antiga, assim, Roma bem antiga, feito de madeira. E aí aconteceu um incêndio. Era muito normal acontecer incêndio porque as casas eram de madeira e os caras usavam fogo para se esquentar. Então não dá muito certo casa de madeira com fogo. E aí incêndios vão acontecer. Na Inglaterra, nesse período, galera, as casas são precárias, não são feitas de alvenaria, não é tijolo, é madeira. Eles vão usar madeira para construir casas. E essas casas, mano, vão pegar fogo assim, ó. Só que elas são tudo uma junto da outra. Já viram favela, né? Como é que é a favela? É uma casa do lado da outra, parceiro. E aí, quando uma pega fogo, é o bairro inteiro que pega fogo. Então, um cuidado gigantesco tem que ter.
Dentro de um efeito dominó, né, professor? Exato, exato. Então, veja só, segurança, casas precárias, a gente vai ter um dos maiores problemas a questão da higiene. No século XIX, eu já vou deixar você falar, Laurão, no século XIX vai surgir uma epidemia, assim, ferrada na Inglaterra. E vai descobrir que as pessoas estavam tomando água de alguns poços, tá? De água, assim, e a água estava contaminada com fezes. Por quê? Porque não tinha cano para levar o cocô e o xixi embora. Então as pessoas faziam muito perto, então contaminava o solo e o solo contaminava a água onde eles bebiam. E aí, desinteria para todo mundo, saca? Pessoas morriam de desidratação em 7 dias, cara. Em 7 dias a pessoa, já era, morria. Fala, Laurão. Eu queria falar, professor, então por que em Roma, sob o único incêndio que eu ouvi falar que ocorreu em Roma foi sob o governo de Nero? Ah, não, tinha todo dia, todo mês, tinha todo ano, tinha incêndio. Sabe fonte? Já ouviram falar em fonte? Já viram? Fonte. Sabe na Praça Rui Barbosa? Tem uma fonte lá, não tem? Na Roma Antiga, Sim. isso daí era muito comum. Muita fonte, tinha muita fonte. Para quê? Para a brigada de bombeiros que Roma tinha, um grupo específico para combater incêndio, para vocês terem uma noção. Roma Antiga tinha os bombeiros, cara. Eles pegavam água dessas fontes, não só para distribuição de água, mas também para apagar fogo. Então era muito comum. Só que Nero ficou famoso porque o bagulho pegou fogo, ele deixou. Falou, mano, que se lasque lá. Pegou fogo e ele reformou a cidade de Roma depois desse incêndio. Depois desse incêndio, ele mandou reformar, construir mais fontes, mandou construir mais espaços, assim, distanciamento de casa. Então ele fez uma reforma urbana muito grande, e ele ficou conhecido por tacar fogo de propósito em Roma, mas não foi de propósito, não. Era muito comum os incêndios acontecerem em Roma. Bom, galera, ó, moradias precárias, então gera um monte de problema, né? Um monte de problema. Alguns aqui estão lá, ó, problemas sociais. Esse daqui é interessante. Violência urbana, criminalidade e pobreza. Problemas sociais gigantescos. Galera, a Revolução Industrial, veja só. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos supor, o Lauro, ele vai fazer uma coisa que nunca foi feito na história da humanidade. Nunca foi feito. O Lauro vai fazer. Ele vai acertar logo de cara? Ei, gente, é uma pergunta. Acho que não. Não vai. Ele vai fazer uma coisa, ele vai ver, ó, deu errado. Ele muda e vai fazer de novo. Ó, não, mas deu errado, não achei os pontos certos ainda não. Quando vocês vão fazer uma primeira vez o exercício de matemática, vocês vão errar pra caramba até acertar o negócio. Provas e tudo mais, até acertar é difícil. Quando vocês estão jogando videogame, por exemplo, eu estou jogando videogame, eu estou jogando Call of Duty, aí quando eu comecei a jogar, mano, nem agachar eu sabia agachar, nem correr e agachar, deslizar não sabia, mirar direito não sabia, então errei pra caramba, e continuo errando ainda, mas erro menos, entende isso? A gente vai jogando e vai aperfeiçoando. Então, hoje, vou fazer uma pergunta que, pelo amor de Deus, quem não souber essa resposta aí tem que tratar. Hoje, as condições de trabalho são melhores do que no começo da Revolução Industrial? Sim. Óbvio, Sim. óbvio, exato, óbvio. Então, o que aconteceu no começo da Revolução Industrial? A galera não sabia como era o trabalho. O trabalho é novo, totalmente novo, porque antes era trabalho comunal, a gente trabalhava, dividia as riquezas entre nós mesmos ali e tudo mais. Essas são um pensador que a gente vai estudar muito, que é o Karl Marx, que ele vai falar sobre sociedades comunal primitiva. Onde é a origem de uma sociedade ali, vilas e tudo mais, onde todo mundo divide a riqueza. Antes era isso.
E a base e a base de troca. Então, eu sou marceneiro, alguém pede para mim fazer alguma coisa para mim, eu vou lá, faço, em troca, ele me dá outra coisa que eu quero, preciso, ou ele me deixa ficar com o produto que eu produzi. Uma parte do produto. Então ele vai lá, ó, tem tanta madeira aqui, faz para mim uma mesa. Eu vou lá, não, em troca do seu trabalho, você fica com uma mesa para você, tal. Então era assim na Inglaterra antes, né? E depois, galera, vai ser a base de dinheiro, saca? De trabalho em troca de dinheiro. E esse dinheiro vai ser em troca de horário, de tempo de vida. Então veja só, quanto tempo de vida você pode dedicar para a minha fábrica hoje? Eu posso dedicar 14. Quanto mais horas esse cara trabalhar, mais ele vai ganhar. Então vai ser tempo de vida dedicado ao trabalho. Professor. Vai ser... Oi, amigo, fala. Não seria pra gente contar, tipo, com a solução do problema, não com as horas de vida que a gente gasta pra conseguir o dinheiro? Não entendi, repete. Não seria a gente contar a solução ou a resposta de algum problema, ao invés de contar o horário que a gente gasta só para ter aquele dinheiro? Não seria mais fácil assim? Tipo, não seria certo contar as horas que a gente trabalha? Claro. Imagina isso. No começo da Revolução Industrial, a galera era paga por hora de trabalho, saca? Por dia trabalhado, tal, por hora de trabalho. Então, quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ganhar ali. E o problema era esse. Era uma miséria, inclusive. Só que ele contava, inclusive, pela produção desse cara, entende? Então, quanto mais tempo eu ficar lá e produzir, então eu produzi 100 peças de roupa lá na fábrica têxtil lá. Então eu vou ganhar por 100 peças de roupa, saca? Então, teoricamente, é pelo tempo que eu fico trabalhando e produzindo. E aí, meu amigo, para conseguir mais dinheiro, a galera trabalhava mais. Só que, mano, os caras trabalhavam 16 horas por dia, velho, saca? E isso assim, não é tipo eu dando aula na minha casa online aqui, saca? Se tá muito calor, eu ligo o ar-condicionado. Se tá muito frio, eu ponho minhas pantufinhas, igual eu tô agora. Eu tô sentado numa cadeira gamer, tá ligado? Confortável pra caramba. Eu não duvido nada que seja. Pois não, top pra caramba. Então, assim, eu consigo ficar, apesar de cansar muito o corpo por conta do uso da cabeça, você fica pensando muito, cansa pra caramba, mas eu não tô de pé carregando peso, saca? Diferente do trabalho do meu pai. Meu pai é mecânico, velho. Meu pai não dá conta de ficar 16 horas por dia trabalhando. Talvez uma certa idade dele, por ter acostumado, ele pode ter até conseguido ficar várias horas, assim, mas isso é prejudicial pra um caramba, velho. Tipo, as pessoas não tinham noção disso. Imagina isso, ó. Quando iniciou a Revolução Industrial, eles não sabiam os efeitos do trabalho em longa escala, eles não sabiam o efeito dos gases, do CO2 queimados, né, na fábrica, eles não sabiam que a fornalha da fábrica tinha que ficar longe das pessoas, porque o resíduo era tóxico, então muitas pessoas morreram, tipo assim, muito cedo. Trabalho infantil, eles não sabiam que criança, ao trabalhar muito na infância, não chegaria aos 35 anos de idade, cara. A maior parte das crianças que iniciaram seu trabalho na Revolução Industrial lá na Inglaterra, a média expectativa de vida delas era semelhante, olha para vocês terem uma noção, a de um escravo nas minas de ouro aqui de Minas Gerais. Um escravo em Minas Gerais, que trabalhavam escavando ouro lá nas minas, expectativa de vida... 24 horas por dia. Trabalhava muito. A expectativa de vida dos caras era de 35 anos, cara. Morriam cegos e surdos, cara. Porque o que acontecia? Eles, ao bater com o formão A picareta. Isso, a picareta lá, isso. muitos estilhaços iam no olho. No olho. Isso, e o barulho das picaretas não tava... Exato. Tava nem aí, não sabia também disso. Exato. E outra coisa, eu não sei se vocês já entraram numa mina. Eu adoraria fazer essa viagem com vocês, a gente ir lá para Ouro Preto e vocês... Jogadores de Minecraft ouvindo isso.
A mina, cara, eu entrei lá, a gente foi numa excursão na faculdade para conhecer como é que era, né? Puta, uma viagem legal. E aí tem um guia lá que manja muito, historiador, e que ensina a gente como é que funcionava as coisas. A gente entra na mina, saca? Mano, pelo amor de Deus. Aí o cara fez um negócio muito legal. A gente entrou na mina e ele pegou uma picareta e deu uma cacetada assim na parede. Cara, só tem um lugar para sair o som, que é onde a gente entrou. Então o som ecoa para dentro e volta para você, saca? Ele Mais bate forte, lá. mais forte do que ele já ecoou pra dentro. Exato. E aí, Esse é o problema. ele falou assim, vocês ouviram a batida de uma. Aqui funcionava 5, 6 batendo assim, ó. Então, olha, assim, era ensurdecedor o bagulho, cara. Fora a umidade, porque quanto mais você entra numa mina, né, Mais úmido fica por causa dos nutrientes da terra. exato, a água vai escorrendo por dentro da rocha, né, das colinas, e aí, meu amigo, chega lá. Inclusive tinha até um caminho para escorrer água, mas era úmido, então muito problema pulmonar, pneumonia que os caras nem sabiam que existia, tava pegando lá, saca? E agora imagina isso na Inglaterra. Crianças eram escolhidas para limpar a chaminé quando entupia, velho. Só que a chaminé é puro CO2 e bagulho químico, velho, saca? Então, olha que loucura. As crianças tinham que ir lá, porque elas eram pequenininhas, ficar limpando a chaminé. Cara, 35 anos de idade, bichinha já era. Já era. Então, é uma das condições. Então, assim, erraram muito, mas erraram demais. Então, não sabiam que o aumento de pessoas ia levar à violência urbana. Por quê? Veja só. Qual é a principal causa? Vocês estão no 8º ano. Vocês estão no 8º ano e vocês vão saber de uma coisa que provavelmente muito adulto não sabe. Porque não estuda, porque não se atém a esse tipo de coisa, porque acha que é coisa de mau caráter. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, isso é muito legal. Vocês acham que as pessoas roubam porque elas são, tipo... Não, eu sou... Maus ou... eu nasci mal. Vocês acham isso? Não. Não. Definitivamente não. Elas roubam porque elas precisam disso pra viver. Tem gente Rouba que não por precisa. ganância Algumas são ou estresse. por não precisão, que não, tipo, não tem, ou por ganância. Tem gente que não precisa e rouba. E é uma pessoa chamada cleptomaníaca, que ela tem um problema mental, que ela tem que ser tratada, tal. Tem pessoas que elas são gananciosas, que aprenderam a ser gananciosas, achando que isso é a melhor coisa para a gente fazer. Ninguém vai cuidar de mim, então eu vou lá e faço mesmo e roubo mesmo e já era. Todas as pessoas que iniciaram a vida no roubo, galera, em roubar mesmo, elas não nasceram tipo assim, nasci para roubar. Não tem esse processo, saca? Não tem essa não, eu sou bom em roubar. Roubei uma vez, eu vi que deu certo. Não. A maioria inicia o processo de uma vida criminosa porque não tem, cara, não tem da onde tirar. E é mais fácil roubar do que trabalhar. Você concorda comigo? É muito mais fácil roubar do que trabalhar. E por que a gente fala, professor? Eu não tenho nenhuma dúvida que isso seja mais fácil. Pois é muito mais fácil roubar do que trabalhar. E na Revolução Industrial, cara, não tinha trabalho para todo mundo. Então, veja, nem era uma escolha da pessoa. Tipo assim, eu tenho trabalho, eu tenho a oportunidade de roubar. Vou escolher roubar porque é muito mais fácil. Não tinha trabalho, porque era muita gente trabalhando já, saca? Então, era muito complexo isso. Então, eu não tenho onde trabalhar, eu tenho família para alimentar, e aí, o que eu vou fazer? Mano, se eu sou pai, eu tenho uma família passando fome em casa, mano, e eu não tenho condição de onde tirar, amigão, se prepara que eu vou assaltar a sua casa. Tô brincando. Veja só, a condição, cara. Nossa, é igual o imagina. filme do Charlie Chaplin, não? Oi? É igual o filme do Charlie Chaplin, não? Aquele, eu não esqueci como é que pronuncia. Charlie Chaplin, aquele que não fala nada. Mas qual é o filme? Porque tem um monte. Não, tem um filme onde no começo eles estão começando a Revolução Industrial, certo? Eles estão lá na Revolução e tal. Ele é preso, aí do nada chega, ele tá trabalhando numa indústria. Sei lá, indústria de peça mecânica, Tempos não sei. Modernos, né? É o filme Tempos Modernos. Isso. Sim. Mano, isso. Aí, eu não sabia o nome, eu só assisti. É muito bom o filme, é muito bom. E veja só,
E veja só, é uma condição muito específica, saca, galera? Veja só, eu não tenho como pedir para outras pessoas, né, na Revolução Industrial, porque a maioria está em necessidade também, a maioria é pobre, saca? Então, olha a situação. É uma coisa louca isso daí. Então, as pessoas são colocadas em situações degradantes pra caramba. Assistam um filme, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Não está falando da Inglaterra, está falando da França. A França passou pela Revolução Industrial também. Mas ele vai falar sobre essa França nessa época da Revolução Industrial, saca? Que está passando por Revolução Industrial e Revolução Francesa ao mesmo tempo. Cara, é uma loucura, é uma loucura. Pessoas vão ser presas por roubar pão, saca? Porque estava morrendo de fome, velho. Pra você ter uma noção. Então a criminalidade aumenta, porque a desigualdade social aumenta. Então é aí que eu vou ensinar um negócio para vocês. Quanto maior a desigualdade social de um país, maior é a criminalidade. Ou seja, menos seguro esse país é. Prestem bastante atenção. Já ouviram falar em Cuba, né? Todo mundo já ouviu falar em Cuba. Sim. Maravilha. Cuba tem um dos melhores IDHs do continente americano. Um dos melhores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano. Saúde em Cuba é impecável e ninguém passa fome em Cuba. A criminalidade lá, ela é alta ou é baixa? Acho que é alta. Criminalidade? Baixa. Baixa pra caramba. Cuba foi considerado em 2018 o país mais seguro do continente americano. Dá pra vocês terem uma noção disso? Por quê? Porque os caras não tem por que roubar. Não tem por quê. Entende isso? Não tem motivo. No Brasil, tem um monte de motivo. Um monte de motivo. Saca? Países como os Estados Unidos, criminalidade lá é alta igual a do Brasil? Não. Não. Eu acho que não. Não, porque a desigualdade social lá nos Estados Unidos é muito pequena. Tem criminalidade, a gente escuta um monte de coisa na internet, também nos noticiários, mas você veja que quando acontece um crime, a maioria das pessoas ou é porque é racista, saca? Ou porque a pessoa é doida, velho. Você não escuta assim, ladrão roubou galinha ontem nos Estados Unidos. Não vê isso, cara. Você não vê. Canadá. Desigualdade social baixíssima. Baixíssima. Gente, assim, é ridículo, assim. Os caras deixam, sabe, teve uma época, eu acho que vocês lembram dessa época, que vocês eram muito novinhos, mas meu pai, ele deixava o carro aberto na frente de casa. Ele parava, descia o carro, tirava a chave, fechava a porta e entrava para dentro de casa. Ele não trancava. Uai, mas Brasil criminoso pra caramba e tal. Criminalidade que a gente via no Brasil era nas grandes cidades. Por quê? Porque nas grandes cidades tinha desigualdade social gigantesca. Nas cidades do interior pequenininha, não tinha. Entende isso? Porque a desigualdade no interior era muito menor. Você entende isso? Porque tinha pouca gente, né? Pouca gente e era muito melhor distribuída a riqueza. Uma cidade do interior, a pessoa vai para o interior porque escolhe trabalhar lá, viver lá, e não tem essa... não acontecia crime na sua cidade? Claro que acontecia roubo, acontecia, mas numa escala muito pequena, velho. Saca? Muito pequena. Então, percebam uma coisa, se o país tem muita criminalidade, é porque a desigualdade social desse país é gigantesca, é muito grande, tá bom? Então prestem sempre bastante atenção nisso. Eu não tô Porque aqui é vendo o que vocês estão desorganizado. falando. Não, o bagulho é muito doido. Então veja só, vocês vão ter ali, violência urbana, criminalidade e pobreza. A pobreza está inteiramente ligada com criminalidade, beleza? Se nós temos um alto nível de pobreza, um nível de criminalidade também alto. Professor, é que as pessoas são de má índole mesmo, nascem mal. Não, você está viajando, você acredita na história da cachorinha, tá ligado? Você está vivendo na Disney. Não é assim não, galera. Professor, mas no Brasil o problema não é a criminalidade, é o tráfico de drogas. Gente, isso é muito legal. Não acredita nisso não, faz favor, não acredita nisso não.
O nível de roubo no Brasil, roubo, criminalidade, é gigantesco perto do nível de pessoas traficando, saca? Quem que trafica? São grupos específicos que a polícia tem que investigar, tem que, né, ir atrás e tal, igual foi o processo lá no Jacarezinho. Tem uma operação para trabalhar com isso daí, né? O tráfico de drogas emprega muita gente e tal. O principal problema não é aquilo lá, não é aquilo lá. O principal problema é a desigualdade social que tem que ser trabalhada, porque gera um monte de criminosos, cara. Desigualdade social gera um monte de criminosos. A maioria das pessoas que vão presas porque estão usando droga? Não. Estão vendendo droga? Não. Vão presos porque roubou, velho. Porque tava roubando, porque tava assaltando a mãoada, saca? Esse é o número gigantesco de gente que vai preso. E acaba sendo até maior. Bom, continuando. Violência simbólica. Já ouviram falar em marginal? Quando eu falo essa pessoa é marginal, eu tô falando bem ou tô falando mal dela? Mal. Mal. E sabe por quê? De onde vem essa palavra? Não, sabe de onde vem a palavra? De onde vem essa... a palavra vem poderia dar um exemplo. Não, eu sei que você poderia dar um exemplo, mas a palavra é geográfica, é o uso da geografia. Esse cara, ele é marginal porque ele mora à margem da cidade. Veja só, vamos supor Londres, por exemplo, na Revolução Industrial. Quem morava em Londres, né, tem igrejas, tem pessoas ricas, né, castelos e tal, bonitinho, tal. Só que tem o êxodo rural e está enchendo de gente em Londres agora. Onde é que eles vão morar? Eles vão morar onde? Na margem da cidade, em volta da cidade. Então, quando olha para uma pessoa, essa pessoa é pobre, ou ele é criminoso, ele é um marginal, ele mora à margem, beleza? Ele mora à margem da cidade. É daí que vem essa palavra tão ofensiva. Quando a gente chama alguém de marginal, a gente está querendo dizer especificamente que ele mora em um lugar afastado da cidade. Do centro da cidade. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a maior parte das pessoas que são bandidas na nossa cidade moram no centro ou moram afastado do centro? Afastada do centro. Afastada do centro. Por quê? Porque afastado do centro é mais rico ou é mais pobre o afastado do centro? Mais pobre. Vocês conseguem perceber agora alguns links? Pobreza, afastado da cidade, aumenta o número de criminalidade. Vocês conseguem perceber agora essa conexão? Sim. O que o amigo ele falou? Se um ladrão tem dinheiro para comprar a arma para assaltar, por que ele não usou esse dinheiro para comprar? Arthur, que viagem, amigão. Que viagem. Você acha que a galera compra arma? Bateu uma brisa. Você acha que a galera compra arma? Vai assaltar? Vou assaltar, peraí, vou gastar 9 mil reais comprando uma arma. Se ele comprou a arma, parceiro, ele não pode nem usar fora da casa dele. No Brasil não é permitido. Porque a arma é registrada. Exato. A pessoa não é permitida usar a arma fora do seu ambiente privado, que é a sua casa. Ele não pode sair assaltando. Se ele comprou... Cara, é tudo arma roubada, velho. Arma roubada. Ô, Marcos, e às vezes até vendida. E até às vezes vendida pela polícia corrupta, que eles vão lá, raspam o número de série da arma, porque se eu sou, por exemplo, sou policial, eu ganho uma arma quando eu vou trabalhar, porque é o meu instrumento de trabalho, beleza? É um instrumento que eu uso para trabalhar. Eu tenho registro, até o número de balas que eu tenho na arma e que eu posso usar é registrado. Você deu um tiro com a arma, com a bala tal, com o projétil tal, 12, 13, 14, sei lá, qual é o número do projétil. Até o projétil tem número de série. E se essa bala é encontrada na mão de um criminoso, ele sabe que foi você, policial, que deu. Mas o que eles fazem? Eles compram a arma, vendem a arma, raspam o número de série da arma, a numeração da bala também, eles raspam, saca? Faz tudo isso. Então, assim, não viaja na batata, não. Para comprar uma arma no Brasil... Tem traficante de arma também. Tem, isso mesmo. Tem armas que não são do Brasil.
Eles compram a peça, tipo, em Paraguai, traz as peças traficando pela fronteira, tipo, pelos barcos, pelos carros, passa pela PRF lá, né? E vem pra cá, fabrica arma aqui, constrói arma e vende. Mas tem países específicos que fabricam arma. Paraguai não. Mas você só citou como exemplo, né? Eu entendo. Mas veja só. O principal problema é o desvio de armas, né? Então, por exemplo, o BOP, que é a Polícia Especial do Rio de Janeiro, a missão dos caras não é, tipo, fazer patrulha para cuidar das pessoas. É, tipo, recuperar armas do traficante. Sem arma, o cara não tem acesso a isso. É uma ilusão achar que a galera vai conseguir comprar arma. A arma é caro pra caramba, cara. Munição é cara pra caramba. Não é barato, não. É bem caro. Pô, velho. É só matar uns corvos ali. Ó, veja só. Temos a violência simbólica, então, Quem pegou, crescendo. pegou. Violência simbólica ali crescendo, então. Agora, outra coisa que uma consequência imediata da Revolução Industrial vai ser o alcoolismo e o uso de entorpecentes. Galera, aguenta a mão aí a mão aí no chat aí, ó. Presta atenção. Alcoolismo. Vai crescer muito o alcoolismo no período da Revolução Industrial. Por quê? Depressão. Um dos fatores segundo, o álcool ele é produzido em indústria. O leite é produzido na pecuária. Beleza? Leite vem das vaquinhas bonitinhas lá, daí não vai ter leite para todo mundo. Vai ter álcool para todo mundo. É muito mais barato você comprar álcool na Revolução Industrial, bebida alcoólica, rum, por exemplo, do que leite. Então, veja só, o uso do álcool vai ser muito grande, mas muito grande mesmo, beleza? Por um monte de gente. Então, o alcoolismo vai ser uma coisa assim, impactante. Fora que eu vou contar uma coisa bastante triste para vocês. Você tem uma família, sua família está passando fome e dificuldade. Você tem um filhinho lá de 6 anos de idade. A maioria dos pais, assim, nessas condições, davam álcool para o filho beber, né, bebida alcoólica para a criança beber e para dormir. Porque o álcool ele é depressivo, né? O álcool você vai tomando muito ele, você vai ficando com sono. Então ele vai estimulando você a dormir. Então a mães e pais, para não ver o filho passar fome, dava bebida alcoólica para ele. Porque não tinha condição de dar leite, cara. Porque o leite era muito mais caro do que comprar álcool, velho, bebida alcoólica. Então, é uma coisa muito doida. Uso de entorpecente. Entorpecentes não é só drogas específicas, não. O uso de entorpecentes é aqueles cigarro. Bebidas e estimulantes para a pessoa manter-se acordada. Então, ao mesmo tempo que as pessoas tomavam muito bebida alcoólica para se livrar dos problemas, né, para ir dormir, tal, e também, né, essas coisas, eles usavam muito cafeína e drogas estimulantes, que deixava a pessoa acelerada, saca? Então, tem uma pesquisa de doutorado muito legal na UFRJ, da Universidade aqui do Rio de Janeiro, que vai mostrar o número, é uma pesquisa muito legal, que vai mostrar como o café no Brasil foi estimulado pela Revolução Industrial na Inglaterra e na Europa e nos Estados Unidos. Por quê? Porque a galera que trabalhava em fábrica precisava ficar acordado muito tempo. E qual é a principal bebida que dá esse tipo de energia? Café. Café, por conta da cafeína. Então, o uso constante, muito grande de café, por esses caras, né? Então, para manter-se acordado trabalhando o tempo que precisava trabalhar. Então, olha que coisa doida. Coca também deixa acordado. Isso uma Mas droga a gente que tá vai falando ser... no período da Revolução Industrial. A coca, a folha de conta. coca, né, que cresce em países como Bolívia, Peru e tudo mais, elas não eram usadas para esse tipo de coisa. O que era usado era o ópio indiano. O ópio indiano é que vai dar. O ópio dá para você fazer. Como é que chama?
Folha de coca, é isso mesmo que eu falei. O ópio, ele é uma planta que dá para fazer anestesia, beleza? Só que dá para fazer também drogas. Drogas como esqueci o nome. Cocaína. Não, é folha de coca que faz cocaína. O ópio faz aquele que é injetável. Esqueci o nome, gente. Bom, mas o ópio dava para ser consumido. Oi? Heroína. Isso, heroína, isso mesmo. E o ópio dava para ser consumido em pó. Consumido em pó. E aí as pessoas ficavam extremamente estimuladas quando usavam cocaína. No caso, cocaína não, quando ficavam usando ópio. E inclusive, vai ter uma guerra do ópio por conta disso, que a Inglaterra vendia muito ópio, mas começou a proibir na própria Inglaterra isso. E aí ela vai ter uma guerra entre entre a China e a Inglaterra. Bom, continuando, para terminar. Trabalho infantil. Uma das consequências muito grandes da Revolução Industrial vai ser a mão de obra infantil. Qual é o grande problema de usar a mão de obra infantil? Simples, são crianças. Crianças que estão em fase de desenvolvimento. Vocês acham que qual é a idade que vocês terminam o desenvolvimento de vocês para entrar na vida adulta, de fato? 21. 21. Muito bom. 21. 29. Não, 21. 21 é onde o seu corpo e o seu cérebro terminaram de total transformação. Então, a última parte do nosso corpo a terminar transformações é o cérebro. O lóbulo frontal aqui, ele termina de se desenvolver com 21 anos de idade. Bom, antes disso, você é uma pessoa em desenvolvimento, beleza? Uma pessoa em desenvolvimento, crescimento, amadurecimento intelectual e tudo mais. Se você trabalha nesse período, sua coluna vai para bosta, seu desenvolvimento intelectual vai embora. Porque assim, galera, se você não estuda nesse período, você tem atraso intelectual gigantesco perante os outros. Enquanto o rico, que não está trabalhando na época da Revolução Industrial, está estudando, ele vai fazer o quê? Esse cara vai ser engenheiro, vai ser advogado, vai ser médico, e a criança operária vai ser o quê? Vai ser operária. Por quê? Porque é burra. Porque não consegue fazer outra coisa além de carregar coisa, pegar coisa e apertar parafuso. Entende? Então a desigualdade educacional é gigantesca nesse período. Quanto mais crianças trabalharem nessa fase, dessa idade, mais a gente vai estar selecionando quem vai ser comandado e comandante na nossa sociedade. É por isso que a educação, dentro de uma idade específica, tem que ser prioridade para todos, e não para um grupo privilegiado que tem dinheiro para fazer isso. Porque senão, galera, a gente vai ter sempre os ricos estudando, se aperfeiçoando, fazendo faculdade boa, estudando e criando empresas, condições e mandando na gente. Enquanto a gente vai estar tendo que trabalhar igual um tonto, saca? Então, é proibido no Brasil o trabalho infantil. Pode ter trabalho a partir dos 14 anos até os 16, né, que é classificado como trabalho aí, só que ele não pode interferir nos estudos. Se ele interferir nos estudos, é proibido o trabalho infantil. A criança tem que trabalhar e ter condições para estudar. O principal ponto. Eu não estou conseguindo ler o que está. Pega a manga no quintal do vizinho e sai correndo. Gente, vocês estão trocando ideia, umas coisas nada a ver aqui. Pergunta rápida. Se tem dinheiro para comprar bebida alcoólica, por que não tem dinheiro para comprar uma maçã ou um pão para não passar fome? Observação. Pão é bem mais barato que bebida alcoólica. Arthur, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos livros você estudou sobre a Revolução Industrial? Da onde você tira a informação de que pão era mais barato do que bebida alcoólica? Você acha que a Inglaterra é um grande pomar de maçã? Acho que você tropeçava e achei maçã. Mas bebida alcoólica não era feita com cana? Exato. Feito com cana. Plantação de cana. Plantação de cana no Brasil, no Caribe e nas Ilhas Madeiras ali. Essa produção de cana era levada, faz a extração dela, faz o melaço, e esse melaço vai para as fábricas.
nos Estados Unidos e na Inglaterra. E lá na fábrica é feita a destilação e transformação disso em bebida alcoólica. Isso, uma bebida alcoólica industrial. É muito barato, faz toneladas e toneladas. Não, toneladas não. Litros e litros e litros e litros e litros de bebida Ou, alcoólica. por exemplo, lá nos Estados Unidos, lá um produto que é feito industrialmente, que é feito robótico, é muito mais barato que um produto que é feito manualmente. E outra, a maçã, vamos supor, a maçã e o trigo, tem um tempo da colheita, tem um tempo para produzir, tem que ter terra pra caramba para fazer isso. Se você falasse para mim, ó, pão é mais barato no Egito, eu acreditava. Por quê? Porque tem o Egito, tem um rio Nilo gigantesco lá para plantar em volta dele. Agora, na Inglaterra, parceiro, aí você me arrebenta. Se você falasse batata, eu acreditava, porque batata é proveniente da Europa e tudo mais. Agora, o trigo depende de condições climáticas, valor. Arthur, isso é interessante. Vou fazer uma pergunta para você. Você não teve ainda aula de Revolução Industrial, quer dizer, de aula de Revolução Francesa. Quanto custava um pão na época da Revolução Francesa? Que é o principal alimento francês. Principal alimento francês. Quem sabe? 10 euros? Por aí? Eu não sei o valor, não. Euro não existia, era franco na época. Era um mês de salário. Um mês de salário. Para comprar Um mês? pão. Quem é que pagava um pão com um mês de salário? Exato. Existia uma das condições que levou a Revolução Francesa foi uma estiagem muito grande, uma seca gigantesca que derrubou um monte de pé de plantação de trigo. Então aumentou pra caramba o valor. Então, assim, não era barato, não é uma coisa simples, assim, tipo, quero pão, saca? Então essas perguntinhas rápidas suas aí, elas são bastante, assim, bem mal formuladas, cara. É muito mais barato comprar bebida alcoólica na Revolução Industrial do que comprar pão, cara. Era muito mais barato comprar produtos industrializados lá, feitos pela Inglaterra, pelos Estados Unidos e tudo mais, do que comprar maçã, cara. É um privilégio, daí tá na mesa de gente rica. Veja só no caso da nossa população. Eu vou fazer uma pergunta bem simples. Temos uma sociedade industrializada, totalmente industrializada, onde a gente consegue ter maçã a hora que a gente quiser, não é? Você vai no mercado, no hortifruti, no mercado. Agora deixa eu te perguntar, se você abrir um armário de uma casa de uma pessoa pobre, vai ter salsicha enlatada, vai ter milho, vai ter um monte de coisa enlatada, vai ter salsicha no congelador, ou vai ter maçã na fruteira? Um tantão de coisa industrializada. Vai ter muita coisa industrializada, velho. Muito, do que maçã. Saca? Só para comparar. Só para comparar. Não lembro onde foi, mas a senhora trabalhou por 60 anos, o dinheiro dela só deu para comprar uma xícara de chá. Que isso? Que loucura. Bom, para terminar aqui, trabalho infantil. Então, o trabalho infantil é um problema, viu, gente? E agora, por que o trabalho infantil? Por que crianças estão trabalhando? Por que a criança está trabalhando? Porque é mais barato o emprego e algum... Maravilha, é isso mesmo. É mais barato. A criança, ela não pode dizer que ela sabe muita coisa. A criança, ela não pode dizer que, eu sou criança, então tem muita vantagem em você me contratar, então você tem que pagar barato, tem que pagar mais caro para mim. Primeiro que uma criança não tem poder de negociação. Segundo, os pais dessa criança também são tão condicionados a querer que essa criança trabalhe, porque se ela trabalhar, é mais dinheiro entrando dentro da casa deles, entende? Então, olha só a situação. Fora que é mais barato. Mão de obra infantil e mão de obra feminina nas fábricas era mais barato. Por quê? O homem era muito mais valorizado na sociedade, tá? Então, temos um machismo muito grande aí, já começando por isso. Segundo, ele é adulto. Ele faz mais coisa do que uma criança pode fazer, entende? Então, era mais caro pagar para um cara do que pagar para uma mulher e pagar para uma criança. Então, a escolha, olha, era uma escolha puramente mercadológica. Não era tipo, não, galera, não vamos contratar criança, porque, primeiro,
Pô, a gente vai estar atrapalhando o desenvolvimento dessa criança, tal. Ela, né? Não, não. Primeira coisa, tinha lugar para criança na sociedade, galera? Tipo, hoje a gente vai para a escola, né, quando a gente é criança. Naquela época tinha? Não, Não tinha. Não A criança existia. ficava fazendo nada. Então, o que é? Põe o moleque para trabalhar. Era isso. Então, olha a sociedade que está se desenvolvendo e está cometendo um monte de erros. Um monte de erros, mas um monte. E esses erros vão levar ao quê? Simples. A dominação de um grupo específico de gente no mundo, que é a sociedade burguesa. Eles vão dominar o mundo, porque seus filhos vão continuar estudando, sua família vai se alimentar, sua família vai ter as condições necessárias, eles vão acumular riqueza pra caramba, enquanto que eles vão pagar barato pra caramba. Tinha alguém, olha isso interessante, a gente vai estudar na próxima aula as reivindicações, os movimentos operários. Movimentos de operários contra a Revolução Inglesa. Como é que eles tratavam os operários que reclamavam do trabalho? Tipo, alguém sabe? Como é que é o tratamento? Tirava ele do emprego ou Exato. batia Tchau, amigão. Um abraço. Não quer trabalhar? Tem um exército de pessoa aí fora que tá louca, passando fome para trabalhar. Entende isso? Isso é um problema gigantesco, cara. Professor, eu pesquisei aqui e achei que 1 quilo de pão custava 4 vinténs. Um salário médio equivalia assim a 5 quilos mensais de pão. Não sei se dá certo, não sei se está certo. No Brasil, né? Isso daí, porque vintém é brasileiro. Os vinténs. O que era mais caro na época? Cana ou a bebida feita com a cana? A cana. Você comprar uma cana, você comprava por toneladas. A bebida já passou por um processo industrializado, mas é feito em tanta grande quantidade. É mais barato vocês comprar 1 litro de pinga ou um litro de leite, gente? Naquela 1 litro Litro de de corote. pinga. Cara, é centavos. É centavos. Saca? Uma pinga mais vagabunda assim é centavos. Aí você gasta 50, R$ 1 no máximo. Agora 1 litro de leite tá beirando 3, R$ 4, é isso? Sim. Isso porque o leite, hoje em dia, é feito de forma industrializada. É uma produção gigantesca de leite que acontece no nosso país, né? Então, assim, antes não era assim. Antes não era. Não pegavam, colocava milhares de vacas produzindo leite, não fazia o processo de pasteurização que precisa para conservar o leite, então tinha que ter o leite, tipo assim, tinha que estar muito próximo à vaca para não estragar o leite depois que você tirasse, não tinha geladeira. Como é que. Olha isso, olha o tanto que a pergunta do Arthur foi interessante. Você tirou o leite, beleza. Aonde é que você vai pôr o leite? Tinha geladeira naquela época? Não. Não. Então o leite estragaria se você não tomasse ele logo de uma vez. Ou você tinha que fazer alguma coisa com ele, tipo um queijo rapidamente, ou ferver ele, tá? Fervia, Mas beleza. não tinha alguma sala de resfriamento? Só que, tipo. Não. Revolução Industrial, não. A gente tá falando de 1700, galera. Geladeira Não vai ser de 1000. tecnológico, assim, tipo, alguns lugares de bar. Esqueci. O problema é o pobre ter, saca? O problema é a população pobre não tem. que o Arthur falou, sabe? Não, era mais barato, os caras tinham dinheiro para comprar pinga porque não comprava leite. Não, primeiro que não tem leite para todo mundo, assim, não tem uma vaca do lado, assim, da sua casa, onde você abre a janela, tira o leite, ó, vamos tomar um copo de leite aí. Mano, não tem isso. Então, era muito mais gigantesco o barato de comprar bebida alcoólica do que comprar isso. Galera, o último item ali é a prostituição, tá? Para a gente terminar. Depois eu falo sobre o resto. A prostituição. O que vai acontecer? Por que vai aumentar a prostituição na Revolução Industrial? Por causa da desigualdade social. As pessoas estão passando fome, dificuldade. Eu vou contar coisas agora para vocês aqui nesse último minuto que vocês vão ficar chocados. As pessoas vendiam o corpo, né, em troca de dinheiro para comer. As pessoas vendiam o dente para
para alguém que precisava de dente, que estava disposto a comprar dente, comprar o dente. Eles arrancavam o próprio dente e vendiam o dente. As pessoas raspavam a cabeça e vendiam o próprio cabelo. Tá? Gente, assiste o filme Os Miseráveis, que vocês vão ver o que é pobreza. Mano, vocês vão ficar doidos, velho. Fala, querido. Que utilidade tem um cabelo ou um dente? Depende de quem tá querendo pagar, saca? Então, veja só, eu sou careca, sou rico, tenho dinheiro, gente, vende o seu cabelo pra mim, eu quero botar uma peruca. Nós estamos falando da Inglaterra. Se eu pegar uma foto de um nobre aqui, ele vai ter uma peruca gigantesca? Provavelmente. Vai. Provavelmente. Sabe por quê? Porque peruca era símbolo de poder. O cara usava... Vocês já viram Filme de tribunal antigo. Piratas do Caribe? Não assistiram já? Claro. Maravilha. O que o nobre de Porto Royal lá tem na cabeça? O governador? Peruca. Uma peruca. Uma peruca. E o dente? Mano, você faz uma armação num esquema, a pessoa não tem dente nenhum. Gente, não tem tratamento dentário. Vocês estão fazendo umas perguntas que tá me doendo aqui. Não tem tratamento dentário. Qual era o tratamento dentário para dor de dente? Primeiro, eles não sabiam nem que existia cárie, né? Que a cárie estava causando isso. Então, tá com dor de dente, qual que é a solução? Arranca o dente. Arranca o dente. Gente, a gente tem um cara que tem um feriado no Brasil, que é dia 21 de abril, que chama Tiradentes. O cara aqui no Brasil, ele era um cara que arrancava dente, velho. Saca essa figura? Então, veja só, eles arrancavam dente. E se tem pessoas que têm um dente, que o dente teoricamente é saudável, as pessoas compravam esse dente e colocavam numa armação e a outra pessoa usava como uma dentadura, velho. Saca? Quem Professor, tem grana, será que é faz isso. azar nascer no dia do Tiradentes? Não sei. Por quê? Porque eu nasci no dia dos Tiradentes, aí capaz de tirar o meu dente aí. Olha esse cara, velho. Ô, meu povo, Cara, vou que colocar a lista pergunta. Vou colocar aqui a lista de presença, beleza? Nossa, O professor, professor essa Gabriela épocazinha Borges aí foi... A Gabriela Borges do 8º B tá fazendo exame de vista. Beleza. Obrigado por informar aí. O Arthur, eles vendiam um parente morto para ter dinheiro? Vendia, Arthur, mas isso já é muito tempo já. Desde que começou a Idade Moderna, já 1400 e alguma coisa, existia a venda de cadáver. Gente, como assim? Todo mundo vendia cadáver? Não, é porque universidades estavam estudando medicina, eles compravam cadáver de alguma família, assim, para usar, para medicina, para usar esse tipo de coisa. Beleza? Nossa, professor, mas essa época aí foi bem ruim. Mas... Teve uma época que eles pegavam, não é nessa época, é na época que já existia câmera. Aí eles pegavam e tiravam foto com um morto, como se ele estivesse vivo. Mas a minha família faz isso até hoje. Não como se ele estivesse vivo. Como se ele estivesse Não, mas vivo, é porque... aí eu achei estranho. Não, é